muito do irmão mais velho, porque Jesus está contando a história para os líderes, Certo. né? E ele encaixa as características, né, de um filho pródigo. E o pai disse para ele: tudo que eu tenho é teu. E o irmão mais velho nem reconheceu isso. Ah, você está sempre comigo, eu estou sempre trabalhando aqui, e você nem me conhece, e você não pede. Então esse é o problema, esse faz parte do problema. Nós queremos coisas, nós merecemos certas coisas, e essa era a atitude, o espírito dele, e Deus deu. A gente não pode herdar, nós não mereçamos, ele nos dá de graça. Olha, não merecemos nada, né? Aquele irmão mais jovem não deu nenhum espaço, nem misericórdia. Olha, isto aqui é um exemplo perfeito da autojustificação. Sabe? Quão ruim quanto os dois foram nessa situação, né? O irmão mais jovem que foi embora e o outro que você está falando que ficou. Eu acho que se eu pudesse fazer uma escolha, eu estaria nos sapatos do mais novo do que o mais velho. Não há nenhum registro. O mais novo voltou. Ele voltou. Não há nenhum registro de que o outro voltou. Isso, que foi Nunca mudado. Mudou isso. Da sua atitude. E aqui, inicialmente, os dois queriam as mesmas coisas. Queriam as coisas do pai, mas não queriam o pai. E o pai disse: tudo que eu tenho é teu. Eles não conseguiram entender, tipo assim, olha, o que você tem é por causa dele. Eu estava lendo outro dia o Davi e Absalão, que veio contra Davi, e Jeosafá, que era o avô de Batseba, né, junto com Davi, e fez tudo que podia para matar Absalão. Mas Israel, naquela época, era a nação mais poderosa na face da terra. E os dois, Absalão e Jeosafá, e todo Israel, tinham sido abençoados abundantemente, mas foi por causa de Davi. Por causa de Davi. E eles ignoraram aquilo. Estavam tentando matar, né, o ganso que bota os ovos de ouro. O pato. Então eu penso, toda vez que eu leio isso, olha, isso tem que ser a coisa mais estúpida que alguém pode tentar fazer. Eles iam matar Davi. Olha, o ungido de Deus. Olha, eles raciocinavam: Deus não escuta mais você, você pecou com Batseba, você matou Urias, então você esquece, Deus esqueceu de você, você está perdido. Mas Deus não disse isto. Você vê? É o que o homem diz, mas não o que Deus diz. E como é que isso aconteceu com Absalão? Absalão, né, matou ele e é isso aí que a alta justiça faz, né, contra a verdade. Mas a não ser que eles tivessem feito um acordo antes, olha, Absalão, ele venceu no que ele quis fazer, né? Mas Batseba seria morta se ele conseguisse fazer aquilo. Provavelmente mataria a Ritafel também. A família de Davi, né? Para segurar o trono. Isso que eles queriam fazer, pelo menos se ele não conheciam a Deus, né? Isso mesmo. Mas eles, eu sei que a Ritafel, ele estava nervoso porque Batseba era sua avó. E eu consigo entender isso, é claro. Mas isso não deu para ele o direito, né, de fazer com as suas próprias mãos, dizendo: eu vou matar o ungido de Deus. Olha, você, quando você tentou fazer aquilo, já viu, né? Bem, voltando aqui para o nosso texto original, versículo 33 de Romanos. Quem intentará acusação contra escolhidos de Deus? Em efeito, quer dizer, quem declarará culpados os que Deus declara justos? Espera aí, deixa eu parar um pouquinho aqui. Então, quem fazer qualquer coisa, né? Paulo está fazendo outra pergunta. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deixa eu dizer isto. Olha, é algo muito envenenador e maligno e ímpio para qualquer um tentar impedir aquilo que Deus purificou e perdoou. Precisamos, eu não estou falando muito bem, mas me escute aqui.
A igreja muitas vezes toma uma posição, se existe alguém que eles não gostam e aquela pessoa fez algo errado, dá para eles então espaço de fazer o que quiser com ele. Eles fizeram algo errado, então eu posso atacá-lo agora. Posso fazer o que eu quiser com ele. E eu me lembro escutando Kenneth Hagin falou isso uma vez. Olha, uma declaração muito apropriada. Ele falou que ele estava com um grupo de pregadores e o nome de um pregador saiu na conversa que teve um problema moral uns dias antes. E ele falou assim, ó, todos estávamos lá parados e discutindo aquilo, né? Começamos a falar, olha, quão bom que ele era, quão maligno, perdão, quão ímpio ele era. E olha, depois de 1 hora acabou a reunião e quando acabou, o Senhor falou comigo. Olha, a convicção entrou no meu coração e o Senhor falou comigo e disse assim, como que você sabe que ele não se arrependeu diante de mim? E agora não há nenhuma culpa contra ele, e não há nada contra ele. E olha o que você acabou de fazer. Você não conhece o coração deste homem, você não sabe o que ele fez e você o culpou junto com os outros. E olha, eu nunca esqueci aquilo. E pense sobre isso, porque isto não é um caso isolado. A igreja, olha, muitas vezes tem a tendência de fazer isso. Não só contra os pregadores, mas contra nós mesmos, né? O corpo de Cristo, a gente se machuca. E a justificação que nós temos em requisito e em jogar para outra pessoa. Muito bom. E o livro de Atos... Queremos misericórdia, não queremos estender misericórdia? Exatamente. Nós cremos que nós temos que receber, nós acreditamos na palavra de Deus, mas nós não estamos dispostos a dar graça para outras pessoas, qualquer outra posição que a pessoa esteja. Olha, o Senhor falou para Pedro, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Isso. E essa declaração, Deus limpou alguém do pecado. E nós temos que lidar da mesma forma que Deus lidou. E, novamente, né, 2 Coríntios 2, diz, se alguém caiu ou caiu em pecado em frente da congregação, e em 1 Coríntios 5, ou 2, eu acho que é esse, tem que experimentar o corpo de Cristo, né? Virar as costas para ele. E até que a pessoa chegue ao arrependimento. E no momento que ele se arrepende, a instrução se reverte. E diz que você é para perdoá-lo, confirmar o seu amor para com aquela pessoa. Mas fala sobre restauração. Não é olhar e dizer, não, ele errou. Mas não tem nenhuma pessoa do corpo de Cristo que estaria perdido se nós víssemos de uma forma diferente. Olha, em 1 Coríntios o homem estava sendo culpado, em 2 Coríntios a igreja estava sendo julgada. Então nós temos que confirmar, né, o nosso amor para com as pessoas, perdoar, né, estender as nossas mãos e ajudá-los, e não julgá-los, né? E também podemos encorajar a mesma tentação em nós mesmos. Sim, exatamente. Como que nós queremos destruir o corpo de Cristo, sim, com a falta de perdão, em não mostrar o amor ou a mesma atitude com aquele crente, com aquele cristão, porque Cristo, a cruz de Cristo já pagou, né, a sua queda, o seu pecado para todo cristão. Mas você tem que entender, eis aqui a retórica. Eles voltam e falam assim, perdoamos, mas você não fez o que a gente falou para você fazer. Isso não tem nada a ver com justificação. Isso, aqui é a pergunta. Você entendeu o que eu falei? Não, eu sei, não tem nada a ver com a justificação. A Bíblia afeta a sua declaração. Quem pode tocar no escolhido de Deus? Deus é que justifica. Romanos 3 diz que Deus é justo e ele nos justifica, e a qualificação é para aqueles que acreditam em Cristo Jesus. Então ele nos justifica livremente e ele nos dá a inocência e ele não nos culpa por causa da nossa fé. A nossa